tecido muscular é um tecido dos animais caracterizado pela sua contratilidade, ou seja, pela capacidade de se contrair segundo alguns estímulos claros, utilizando o ATP, que é a molécula orgânica responsável pelo armazenamento de energias nas suas ligações químicas, pela sua excitabilidade, ou seja, pela capacidade de responder um estímulo nervoso. O tecido muscular é constituído por células alongadas em forma de fibras, que se dispõem agrupadas, em forma de fibras que se dispõem agrupadas em feixes. Essas células são caracterizadas pelo seu formato alongado e uma especialização é a função de contração e de extensão de fibras musculares, formada pelos numerosos filamentos proteicos de actina, que é a miofilamentos finos, e a miosina, que é a miofilamentos grossos. O grau de contração muscular segue a princípio dois fatores, a primeira relacionada à intensidade de estímulos e o segundo à quantidade de fibras estimuladas. Dessa forma, somente ocorrerá a contração quando o estímulo nervoso tiver intensidade suficiente para desencadear um número significativo de fibras. Uma ação de contração mediana por substâncias neurotransmissoras é medida pelas sinapses neuromusculares, contato com o neurônio musculoso, sinalizando o deslizamento dos miofilamentos finos sobre os grossos. Há três tipos de tecido musculares: o tecido muscular liso, o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco. Sua caracterização histológica é baseada na presença de estriações no citoplasma da célula, quantidade de núcleos e na localização do núcleo dentro da célula. Sou a Alice e vou falar sobre o músculo estriado cardíaco. Ele é encontrado somente no coração, formando o miocárdio. Os músculos do coração têm contrações involuntárias e ritmadas, e suas células são compostas apenas de um único núcleo, sendo por isso chamadas de células mononucleadas. As células dos músculos estriados cardíacos são menores e estão unidas entre si através de especializações da membrana plasmática, chamada de discos intercalares. Graças aos discos intercalares, um estímulo recebido em uma região do coração é repassado para todas as células musculares estriadas cardíacas, levando todo o coração a se contrair. Se colocarmos o músculo estriado cardíaco no microscópio eletrônico, observaremos nos discos intercalares canais de passagem de água e íons entre as células, promovendo a difusão do sinal iônico entre elas. Com isso, o impulso elétrico que determina a contração do músculo passa rapidamente de uma célula para outra, fazendo com que elas se contrariam ao mesmo tempo. Chamamos isso de frequência cardíaca, a frequência dos batimentos do coração, ou seja, o número de vezes que o coração bate por minuto. A frequência cardíaca normal oscila em torno de 60 a 80 batimentos por minuto, podendo variar de acordo com as condições do corpo, como o grau de atividade física, situações de estresse físico, emocional e condições de saúde. O tecido muscular extraído esquelético constitui a maior parte da musculatura do corpo, formando o que se chama popularmente de carne. Essa musculatura recobre totalmente o esqueleto e está presa aos ossos, daí ela é chamada de esquelética. Esse tipo de tecido apresenta a contração voluntária, que depende da vontade do indivíduo. O músculo esquelético é um pacote de longas fibras. Cada uma delas é uma célula dotada de muitos núcleos, chamado miócitos, multinucleados. O músculo extraído esquelético apresenta uma contração rápida e vigorosa. O tecido muscular liso, também chamado de tecido muscular não estriado ou tecido muscular visceral, é constituído por células mononucleadas e alongadas. Esse tipo de músculo pode ser encontrado nas paredes dos órgãos ocos, como estômago, útero, bexiga, artérias, vasos sanguíneos e veia. O músculo liso, assim como o músculo estriado cardíaco, apresenta movimentações involuntárias e age no organismo de diversas formas, como empurrando o alimento ao longo do tubo digestório,
controlando a intensidade da luz que chega aos olhos por meio da regulação do diâmetro da pupila, ajudando durante o parto com a contração do útero. A contração dos músculos lisos é bem mais lenta que a da fibra esquelética, mas, em compensação, elas conseguem se manter contraídas por um período de tempo. O que são fibras musculares? As células musculares são conhecidas como fibras musculares ou também como miócitos. São células alongadas podendo ter um ou mais núcleos. Elas irão formar os tecidos musculares, que poderão ser 3 tipos: muscular estriado cardíaco, muscular estriado esquelético ou muscular liso, cada um possuindo características funcionais e morfológicas próprias. No entanto, esses tipos de fibras musculares possuem em comum as características e capacidades de gerar movimento pela contração. Isso se deve à presença de proteínas contráteis, principalmente a actina e a miosina. Estas proteínas estão organizadas de diferentes formas em cada tipo de tecido muscular. A cor avermelhada das fibras musculares é devido à mioglobina, uma proteína semelhante à hemoglobina, presente nos glóbulos vermelhos, que cumprem o papel de conservar O2, que vem da circulação para o metabolismo. Eu sou a Isabelle Ramos e eu vou falar sobre o mecanismo da contração muscular. Durante a contração muscular, ocorre o deslizamento dos filamentos de actina sobre os de miosina. O sinal para a contração do músculo esquelético inicia a partir de um impulso elétrico, a partir de um nervo, e é seguido por uma mudança química na célula muscular e pela contração. O mecanismo da contração muscular em uma fibra muscular esquelética acontece da seguinte forma. O cérebro envia sinais através do sistema nervoso para o neurônio motor que está em contato com as fibras musculares. Quando próximo da superfície da fibra muscular, o axônio perde bainha de mielina e dilata-se, formando a placa motora. Os nervos motores se conectam aos músculos através das placas motoras. Com a chegada do impulso nervoso, as terminações axônicas do nervo motor lançam sobre suas fibras musculares acetilcolina, uma substância neurotransmissora. A acetilcolina liga-se aos receptores da membrana da fibra muscular, desencadeando um potencial de ação. Nesse momento, os filamentos de actina e miosina se contraem, levando à diminuição do sarcômero e, consequentemente, provocando a contração muscular. A contração muscular segue a lei do tudo ou nada, ou seja, a fibra muscular se contrai totalmente ou não se contrai. Se o estímulo não for suficiente, nada acontece. Biomecânica da contração muscular. A biomecânica é a base da função musculoesquelética. Os músculos produzem forças que agem através do sistema de alavancadas ósseas. O músculo é o único tecido no corpo humano capaz de produzir força biomecanicamente. O músculo é a única estrutura ativa do nosso corpo. O principal fator que influencia a capacidade de um músculo gerar força é a quantidade de pontes de actina e miosina efetivamente ligadas. A contração muscular refere-se ao deslizamento da actina sobre miosina nas células musculares, permitindo os movimentos do corpo. As fibras musculares contêm os filamentos de proteínas contráteis de actina e miosina, dispostos lado a lado. Esses filamentos se repetem ao longo da fibra muscular, formando o sarcômero. Existem alguns tipos de contração muscular. A contração isométrica, realizada em um comprimento igual ou constante, também chamada de contração estática. A contração isotônica, que está dividida em excêntrica e concêntrica. A excêntrica, ela ocorre quando o músculo alonga e está sob tensão, e a concêntrica ocorre quando o músculo encurta durante a geração da força, e a contração isocinética, realizada em uma velocidade igual ou constante.